Bom dia. Bom dia. Eu vou apresentar formalmente vocês, então, porque semana passada eu fiquei sem saber se a professora Zima estava pronta ou não, aí acabou que ficou sem apresentação. Está dando um eco, Gilmar. Eu vou fechar. Eu vou pedir para vocês poderem fechar os microfones. Deixa eu ver se todos os microfones. Bom, então, bom dia a todos, né, novamente. Sejam bem-vindos, né, ao nosso centro de estudos. Hoje a gente tem uma convidada especial, né, que é a professora que vai fazer a nossa Maria do Carmo, que vai participar junto com a professora Juliana Barra, né. Vai ser a aula de hoje é sobre simulação, né, no ensino médico, o novo espaço do LabSim e o protocolo de utilização no novo normal. E a professora Juliana Barra tem uma experiência muito grande, né, e está junto com a professora Maria do Carmo nisso. A professora Juliana Barra é professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, e a professora Maria do Carmo, ela é professora titular do Departamento de Pediatria e coordenadora do LabSim. Então, é um prazer ter vocês hoje com a gente. Acho que a gente vai ser ótimo discutir frente à situação atual. Professora Juliana, se você pode ficar à vontade. Bom dia a todos, né? Queria agradecer o convite, viu, Mari? Na verdade, muitos de nós já conhecemos sobre simulação e, na verdade, eu fiz um desafio de falar um pouquinho na simulação nesse novo normal, né? Já tinha discutido anteriormente com a professora Maria do Carmo e a gente percebe, né, Cacau, uma ansiedade muito grande, como se a simulação nesse novo estilo, né, que a gente vai ter agora para frente de atividades remotas, como se a simulação fosse resolver muitas coisas e isso não é uma verdade absoluta, né? A gente tem os limites disso. Como ela recebeu na primeira semana, se agendar todo o horário, né, do ambulatório para dentro do LabSim, né? Então, é mais ou menos para entender o que está acontecendo agora. A simulação, ela vinha meio morta no Brasil nos últimos tempos, tá? Só que com a pandemia houve um avanço muito, muito importante, né, acelerando várias coisas que estavam incubadas, que iam demorar a acontecer, isso em todos os aspectos. Tem gente que nunca fez supermercado online, farmácia online, e muitos de nós, né, que nunca tinham experimentado a experiência de ensino à distância. Existem muitos desafios em relação a isso, né? E a gente sabe que a simulação, ela ajuda a recriar estratégias, né? É muito utilizada em vários outros centros. Ela auxiliou muito nessa fase a reproduzir diversos cenários de enfrentamento à pandemia, né, no ambiente hospitalar, por exemplo, simulando toda a complexidade do ambiente, permitindo um estudo minucioso das relações causa e efeito em diferentes estratégias de enfrentamento à doença em diversos países. Aqui a gente já veio tomando como uma consequência de tudo que aconteceu, mas toda vez que se tem uma condição nova, né, muitos países, né, principalmente Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, eles utilizam a simulação primeiro antes de tentar um protocolo, né? E
e isso tem ajudado muito, é o que tem dado do certo, né? E a gente sabe que nem todo mundo está preparado, mas a gente sabe que a necessidade vai derrubando essas barreiras e vai facilitando para todo mundo. Não existem grandes mistérios para isso, né? Mas o que a gente tem hoje em relação a ensino? A gente tem que ter, como a Zilma falou antes, né, duas preocupações na aula anterior, da semana passada. A gente está tentando todas as habilidades, né, em relação ao ensino remoto, porque a gente tem a preocupação de diminuir a transmissão da doença e a gente não pode deixar a qualidade cair, né? Só que precisamos entender que nós estamos numa balança desproporcional, não está equilibrada. A gente tem que entender que é um ambiente de intensa velocidade de mudança para muita gente, né? E a gente precisa garantir o aprendizado do aluno, né? A gente tem que melhorar a retenção do aprendizado à distância, não é uma coisa simples, né? Outro dia aqui em casa eu dei um piti, porque tinha gente com o computador ligado, microfone desligado, câmera desligada e deitado na cama dormindo. E isso vai acontecer com a gente também, né? Nós não vamos ser diferentes, né? O professor do outro lado tentando se esmerar ao máximo e as coisas não acontecendo. E a gente precisa aprender a transmitir conhecimento e tornar isso atrativo no novo formato, tá? E muita gente tem medo desse novo, né? Não é muito simples, não é muito fácil, e é mais fácil falar, isso não é para mim, eu prefiro ficar lá no ambulatório, vou atendendo e outro dá aula, né? Eu acho que vale a pena, nesse momento, todos experimentarem, porque a gente se descobre, se transforma fazendo muitas coisas. E onde que a gente está? A gente está... Eu elenquei 5 passos que eu acho principais, tá? A gente precisa aprender a agir diante das incertezas. Tem horas que dá tudo errado, tem hora que você achava que você fez a melhor aula, que você acha que você fez a melhor aula, que você está caminhando para o melhor, e ninguém conseguiu entender nada do que você quis passar. E aí você entende realmente que você está à distância, né? Outro problema que a gente tem é a necessidade de transição muito rápida para o digital. E isso assusta um pouco, né? Se a gente fizer uma mínima pesquisa, a gente tem Moodle, Microsoft Teams, a gente tem Meet, a gente tem Zoom, tem milhares de coisas para fazer, né? O que não faltam são tecnologias novas que apareceram de repente como a melhor opção, né? E nem sempre são a melhor opção, cada um tem que achar a sua estrutura dentro dessas novas tecnologias, né? Mas o que a gente vê é que quem já experimentou, a experiência é o diferencial. Às vezes a gente vê um professor que presencialmente é muito bom, tinha dificuldade com o digital, ele patina um pouquinho no início e depois é aquela pessoa que vai dar um show, que os alunos não vão desligar a câmera e o microfone, que os alunos não vão prestar atenção, que vão comparecer às aulas, tá? E a gente tem que aprender mesmo a transmitir conhecimento no novo formato, até mesmo como soluções de problemas, às vezes, de deslocamento, né, que vão por vir, não apenas a pandemia nesse cenário agora, né? E para que as coisas dê certo, ao longo do tempo, a gente vai precisar aprender a ter diferentes planos para diversas situações, né? Não deu certo isso, o que eu posso tentar? Não ficar preso apenas numa condição. E quais são os desafios, né? Eu consigo recriar estratégias, procedimentos e comportamentos para auxiliar o processo de tomada de decisão? Né? O que já foi demonstrado é que a gente consegue sim, né? A gente consegue recriar um sistema hospitalar muito simulado, muito complexo, né?
E a gente sabe que o emprego da simulação, principalmente, né, nessa fase, é de extrema importância. Por quê? Tanto profissionais, equipes, elas conseguem permitir uma tomada de decisão muito, muito rápida e eficaz, né? E para o aluno, ele consegue ter pleno entendimento, né, dessas determinadas estratégias, o que a ação dele vai acarretar, e o que ele decidiu, e o que ele pode descartar a partir daquele aprendizado. Né? É muito simples, e isso mesmo remotamente. Tá? Existem algumas técnicas pequenas assim de mudança, de mostrar algumas coisas que não se devem fazer e no mesma simulação corrigir. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é possível que o aluno realmente aprenda e execute sem nenhum prejuízo, tá? Hoje a gente tem simuladores muito interessantes, tá? Em que o aluno interage junto com o professor, ele muda, mas é uma tecnologia extremamente cara ainda, né? A simulação, então, ela poderia, por exemplo, auxiliar a reproduzir diversos cenários de enfrentamento à pandemia em um ambiente hospitalar? Com certeza, né? A gente sabe que a simulação vai funcionar como treinamento de competência, habilidade, atitudes, né? Consegue fazer treinamento prático, né? Junto com equipes ou isoladamente, e o colaborador vai conseguir determinar a situação e fazer o aluno aprender. Depois tem um videozinho de uma empresa, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, viu, gente? Eu só tentei trazer o que tem de mais concreto, para vocês verem que esses lançamentos já foram feitos, muita coisa está caminhando, né? Mas a gente tem que saber selecionar isso, né? E a gente consegue sempre dar um passo à frente, né? Quando a gente tem a experiência clínica. Isso é o que mostrou, né? Esse pouco tempo demonstrou que tudo funciona, né? Quando o facilitador ou o professor ele tem experiência e tem vivência naquilo, tá? Caso contrário, um professor que é apenas professor de simulação, ele fica bastante limitado nessa situação, tá? E agora, o que a gente tem? A gente teve uma corrida, tá, positiva dessas tecnologias, né? Embora por causa do pouco tempo e da necessidade, ela foi bastante desorganizada na comunidade científica e de inovação. Apareceram coisas muito boas, né? Drawit, mesa digitalizadora, que mais? Matminter, várias tecnologias, e assim, nem tudo é a promessa do que falam, tá? Mas a gente está caminhando para uma outra realidade, né? A gente sabe do potencial dessas tecnologias, né? Eu tenho um pouco de restrição, mas a gente entende hoje que telesaúde, teleconsulta, consultório virtual, telecirurgia, né? Muita coisa vai avançar de forma avassaladora, né? A gente por videochamada, a gente viu que tem gente que manteve consulta com psicólogo, com psiquiatra, uma necessidade iminente nessa fase, né? E toda vez que eu discuto isso com uma pessoa que mexe muito com teleconsultoria, ela sempre me fala uma frase importante, que a televisão e o Netflix não substituiu o cinema. Então, que a gente tem que repensar, mas apesar dessa tendência, né, de teleconsultorias e teleconsultas. Lógico que ninguém tem ainda um estetoscópio digital em casa para fazer a ausculta do paciente,
Mas existem hoje vários aspectos, né, em que os nossos alunos provavelmente vão vivenciar, como medidor de pressão via Bluetooth, temperatura, né, então, e peso. Então, a gente realmente vai ter que se adequar, a gente está dando um salto nesse momento, tanto no ensino, quanto na nossa forma de lidar com a medicina, né? Hoje, uma dessas empresas já apresentou o Heart Code, né, da American Heart Association, que faz o treinamento tanto de BLS e para profissionais mais experientes, de ATLS e ACLS, remotamente, né? Existe um programa que está associado a eles e em que você faz o treinamento, pelo menos eles colocam isso, né? Pelo menos como um treinamento virtual para não para manutenção, né? Não para iniciantes, mas para aqueles que já fizeram, seria uma manutenção. Então, esse tipo de ferramenta já existe e já veio para ficar, provavelmente, tá? Existem outros que foram criados especificamente para o COVID. Eu vou colocar só um pedacinho aqui para vocês, né? Desses treinamentos virtuais que foram feitos, né? Principalmente lá fora para o COVID. Então, esses artefatos, eles permitiram o treinamento dos alunos e mesmo de profissionais nessa fase em que os alunos tiveram, por exemplo, tanto na Inglaterra quanto na Itália, de interromper os estudos e foram adiantados para entrar no mercado, né? Eles já têm a resposta disso, né? Mas eles não são tão satisfeitos, mas foi uma experiência positiva, tá? Existem outras tecnologias também presentes no mercado que foram utilizadas especificamente para a realização do OSCE, tá? E aí também foi uma solução, né? Mas ainda não é uma solução muito barata, mas foi uma solução, que é o Body Interact.
Então, gente, é só uma demonstração do que a gente já tem de mais concreto, né? E onde que estão as nossas possibilidades? Nesse momento, a gente, na UFMG, nós estamos em vídeos de simulação, né? Não que a gente não possa criar nada parecido com o que a gente já viu até hoje, né? Principalmente a professora Zilma. Mas a gente está ainda caminhando, né? Atualmente a Cacau vai falar mais especificamente, né? A gente vai poder utilizar o laboratório para vídeos de simulação, não é nada complexo, e é questão assim, uma questão de vontade mesmo, e todo mundo é capaz. Outra condição que acho que está nas nossas possibilidades seria a plataforma simulada de telemedicina, e aí eu volto a repetir o que esse colega falou, né? Entre Netflix e cinema, apesar de eu ter uma restrição para isso, mas está no escopo do que a gente pode fazer, tá? Então, a Cacau vai apresentar, mas eu só trouxe aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a utilização do LabSim, né? Vão ter protocolos, são POPs super simples de executar, que a gente vai marcar com antecedência, né? As disciplinas, quais são as disciplinas, os dias das disciplinas, e a pessoa que estiver lá no LabSim para nos ajudar, ela já vai ter tudo isso pronto, né? E facilita o trabalho dos colaboradores lá, tá? Esse é um outro POP, né, do plano de simulação. É interessante, tá tudo certinho, principalmente se a gente precisa do auxílio de um monitor ou de alguém dentro do LabSim, tá? E aí, eu fiz uma coisa, duas pessoas, que é o Hugo, que foi nosso residente, e a Rayana, eles pediram eles queriam experimentar a simulação, tá? E aí eu combinei, eu falei, então a gente pode fazer um vídeo, a gente fez um vídeo, tá? Do que seria uma simulação remota nesses tempos atuais, tá? Eles sabiam o título do que se tratava e como eles têm experiência na área, eu não contei o que ia acontecer. Eles tinham que usar a experiência deles, tá? E aí o Hugo representa um residente, e eu falei, às vezes um residente que acabou de entrar e que vai errar em algumas situações, e a Rayana era uma preceptora, tá? Então, vou passar só um pedacinho para vocês verem. Ju, tá sem som o vídeo mesmo? Ju, você quer ir falando durante o vídeo, porque ele tá sem som pra gente. Acho que a Juliana não está escutando, Mariana. Talvez enviar a mensagem para ela. Oi? Alguma coisa? Porque o vídeo tá ficando sem som. E aí, se você pudesse falar durante o vídeo, né? Eu sei o que está acontecendo, tá. Porque durante a apresentação, ele tem ficado sem o som, sem o áudio do vídeo. Ah, tá. Então, é uma hemorragia, tá?
E nessa hemorragia, eles vão ter que tomar as condutas, né? E como é uma simulação remota, a gente colocou alguns sintomas da paciente para chamar a atenção do aluno. Foi gravado do próprio iPhone mesmo, tá? E aí a paciente evoluía após o parto com a hemorragia e o residente e a preceptoria têm que tomar as condutas corretas. A investigação, como é que faz a investigação, qual que é o tratamento mais rápido, é uma hipotonia uterina, né? E aí eles vão fazer o tratamento dessa paciente, tá? Então, é só para demonstrar mesmo, né, o que são as nossas possibilidades. É uma gravação simples, caseira, do iPhone, em que não tira nada, né? E a gente tenta não tirar a surpresa da simulação para poder discutir com o aluno, né? E o nosso futuro, onde que ele vai estar, né? A gente tem todas essas tecnologias, nada nos impede de criar situações, né? Principalmente quando a gente quer uma dificuldade muito grande de treinar habilidades dos alunos, né? E que é a parte do internato que interessa, né? Que tentar achar soluções para esse momento, né? Que a gente vai ficar de forma remota, né? E a gente sabe que a realidade virtual vai incrementar a telemedicina, né? Mas isso requer custos, são desafios grandes, né? Mas a gente tem relatos, por exemplo, da ARRA, que em alguns cenários criados virtualmente por eles, eu experimentei um deles, né? Junto com um avaliador da ARRA, em que você consegue ficar tão ansiosa no atendimento quanto se você estivesse num laboratório de simulação ou se você estivesse na vida real, tá? E a gente, infelizmente, tem um relatório recente, né, do World Economic Forum, Schools for the Future, que mostrou que o Brasil está muito atrasado, né? E a gente acabou de ter um novo ministro da Educação, né? E a gente sabe que muita coisa precisa mudar, mas a gente está muito longe de tudo que do que é preconizado, né? Para os nossos estudantes, principalmente os estudantes de medicina, as opções, né? O mundo mudou muito e a gente precisa avançar um pouco nisso, né? Era isso que eu tinha só para mostrar para vocês. Obrigada. Obrigada, professora Juliana. Eu acho que é uma grande questão mesmo, a gente, né, ficar mais familiarizado com a nova realidade, mas também ter um senso crítico de saber o que vai funcionar, o que vai realmente, né, se tem algum benefício comprovado, né? Foi ótimo, viu, Ju? Muito obrigada. A professora Maria do Carmo, você quer compartilhar sua tela? Sim. Estou iniciando, gostaria de parabenizar a professora Juliana, a apresentação dela foi ótima. Bom dia, Gabriel. Estou esperando, demora um pouco. Bom dia, professora Cacau, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Gabriel. Eu gostaria de falar, enquanto compartilho a tela, que o Departamento de Ginecologia é um grande parceiro no laboratório de simulação, e também os que utilizam mais nesse momento é o Departamento de Pediatria e o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Falar que nós temos diversos manequins, nós temos muitas Simons, e que a gente pode utilizar. A Simon, para quem não sabe, é um manequim de adulto, de gestante, e ela permite, né, variações de frequência cardíaca e respiratória, demonstrar partos, né, com dificuldades. Então, é muito importante que todos os professores saibam utilizar. Mariana, eu não estou conseguindo baixar minha apresentação, vocês estão vendo?
Não, nós não estamos vendo. Mas você já tinha logado? Já. Você apertou, quando você colocou assim para poder apresentar, você apertou dentro da janelinha de apresentação? Sim, eu vou tentar de novo, sair, tá? A tela inteira, apresentar a tela inteira. Isso. Tela inteira, eu tenho costume de mexer com esse aplicativo e nunca aconteceu isso. Vamos ver. Acho que agora vai, sim, agora parece que está indo. Vamos ver. Ainda não. Não, ficou como se não fosse tela inteira, né? E eu selecionei tela inteira, sabe? Enquanto isso, quero falar bom dia para Cacau. Bom dia, Lamanda. Tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo Obrigada, bem. Cacau. Que bom te ver aqui no GOB, viu? Pois é. Tá vendo? Tecnologia não é uma maravilha, assim, perfeita, perfeito, né? Então, eu acho que agora a gente vai conseguir ver. Minimiza o Meet, porque eu acho que atrás estava vendo a sua tela. Estava? Então, ó. Isso. Aí. Excelente. Então, gente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui, uma honra, falando junto com a professora Juliana Barra. Então, a gente sabe que antigamente a gente podia conversar por sinais de fumaça, na peste negra foi utilizado para que quem estivesse, os andarilhos, se afastassem dessa cidade. Os índios ainda têm algum tipo de comunicação em algumas tribos mais isoladas por meio de sinais de fumaça. Pombo-correio, aqui em Minas Gerais, foi muito utilizado, mas hoje nós temos várias formas de comunicar. Telefone, internet, televisão, rádio, e que nós temos que, então, estar preparados para este mundo. Novo mundo que está começando. Bem, e a simulação na área da saúde em tempos de pandemia? Juliana comentou sobre a forma de preparar a equipe, recursos humanos, as instituições. Então, eu fiz o meu pós-doc na Universidade da Califórnia, de Davis, e lá um paciente com suspeita de ebola iria chegar ao pronto atendimento. Então, foi feita toda uma simulação um dia antes do paciente chegar. Então, com isso, a polícia parou a rua e criou-se essa simulação da chegada do paciente para que depois esse paciente fosse introduzido ao serviço. Então, dessa forma, a simulação in situ, ela é possível e tem sido utilizada nesses tempos de pandemia. Principalmente, ela é útil, por quê? Porque ela é realizada no próprio serviço. Então, o hospital não precisa ter um laboratório de simulação, porque o cenário, ele é o mais caro. Então, ele pode ter um almoxarifado grande, ter aquele médico com código azul ou código de emergência que o hospital utiliza, e como era feito lá na universidade, a equipe de atendimento a esse código, ele é chamado, e quando ele é chamado, pode ser um paciente real ou um manequim. Existe um compromisso da equipe de atender o manequim como se fosse um paciente real. Então, o paciente, ao entrar nesse hospital, aliás, o funcionário, o médico, ele assina um termo que ele concorda com essa atividade. Então, essa simulação no local, ele identifica os erros no processo de trabalho, até os erros de gestão, estabelece a comunicação efetiva da equipe, porque você trabalha com aquela equipe de segunda-feira, médico, enfermeiro, e não como curso de capacitação que vem um médico de um dia e um enfermeiro de outro. E aprimora as atividades, habilidades técnicas. Então, isso ainda pode ser feito, mas é lógico que nós estamos num momento de sobrecarga de trabalho e o paciente é a prioridade. Então, mas dentro do possível, o ideal é que seja feito. E é importante para aprimorar as habilidades técnicas. Embaixo, né, tem um filme, porque é importante que a simulação in situ ela seja breve, em torno de 10 minutos, para não tirar o profissional daquela atividade que ele está fazendo, e, ao mesmo tempo, faz um feedback rápido, e o debriefing depois é enviado por e-mail para aquela equipe que participou. Todos devem assinar um TSLE quando existe uma filmagem. Então, aqui, por exemplo, identificou que quem estava atendendo um adulto com fibrilação ventricular estava interrompendo muitas compressões torácicas
durante o processo de desfibrilação. Então, essa mensagem foi enviada para o grupo para que eles ficassem mais atentos e melhorassem a destreza, né, do atendimento no paciente. Peter Dickman é um psicólogo que trabalha muito com a área de debriefing, e ele fala sobre o uso da simulação para preparar e melhorar a resposta durante a pandemia. Então, ele fala da importância da capacitação do RH, hospital, do trabalho em equipe, para melhorar a tomada de decisões e dos processos de trabalho, reduzindo erros e perdas cognitivas, sendo necessário um planejamento, os objetivos de aprendizado têm que estar bem estabelecidos, e a partir daí nós podemos identificar erros, propor mudanças, e de repente até algumas ideias podem surgir para o melhor atendimento. Eu tenho recebido muitas mensagens de ex-alunos que graduaram, colaram grau, e que querem se capacitar porque estão se sentindo inseguros. Então, nós podemos buscar alguma forma de repor para esses alunos essa capacitação por meio da simulação. Eu vi esse artigo de Torres e colaboradores da Universidade da Polônia, em que eles fizeram aula de geriatria à distância, utilizando um CIMEN, que é um manequim robotizado, semelhante a Simon. A gente pode usar a Simon, que é a de gestante, porque o nosso CIMEN está idoso, mas nós temos várias Simons novas, e foram com estudantes de medicina do 4º ano, eles formaram equipes e haviam 8 casos simulados. O técnico ficava no laboratório de simulação, eles estavam em período de isolamento. Esse técnico era muito bom, porque em casa ficava o estudante, o professor, a gente não chama de professor na simulação, a gente fala de facilitador, visto que o aprendizado é uma mão dupla, né? A gente sempre aprende quando a gente ensina, e o estudante falava com o técnico o que ele teria que fazer, e o manequim, ele responde. Eles utilizaram como meio de comunicação a webconferência, tá? Zoom com imagem, som e chat, e o detalhe, os cenários eram de 10 minutos, e que é o ideal. Por quê? Mesmo que a gente, tomando como exemplo, a gente resolva fazer algumas atividades simuladas, quando retornar ao presencial com menor número de alunos, os alunos vão manter 2 metros de distância, mas na hora de aproximar para fazer a simulação, tem que ser uma aproximação rápida. Então, nós temos que pensar em cenários rápidos para que essa proximidade não fique tão grande. E aí tem um outro estudo também, que foi publicado no Jornal de Cirurgia, com residentes de cirurgia, utilizando questões online prática, teleconferência e clínicas de telemedicina, que é até uma ideia que eu andei pensando para os alunos do internato, deles assistirem passagem de plantão, e então isso poderia computar como uma parte prática, isso a gente pode discutir. Simulação de procedimentos e uso de vídeos de cirurgia, que vocês também podem utilizar, e fazer um debriefing, que a gente chama de vídeo debriefing. É interessante que eles usaram várias plataformas, Webex, Skype, Zoom, de acordo com o que o professor tinha maior destreza, que é a nossa situação aqui, né? E é importante relatar que no dia 1º de julho foi publicado um protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas instituições federais de ensino, e que nós baseamos nesse protocolo para criar os protocolos do LabSim. Eu já tinha começado a fazer, mas eu atualizei, e mais as recomendações da UFMG, porque existem pequenas diferenças, muito com a ajuda do grupo de trabalho, do uso do LabSim, e também da Eneida, que é arquiteta da faculdade. Então, aqui nós temos a ala 1 do laboratório, que é aquela ala do 6º andar do lado do CETS. Ele vai se tornar, né, uma área de simulação de imagens, tem uma parte de mamografia, uma sala de observação e uma simulação de radiografia. Mas numa sala que cabiam muitas pessoas, se a gente manter esse distanciamento de 2 metros, nós vamos reduzir. Por exemplo, uma sala de 10 caberão 9 alunos em média, que foi o cálculo que nós fizemos. Então, onde tem pessoas desenhadas, é onde poderão ter pessoas. Depois a gente pode discutir mais profundamente isso. A ala 2, que é a ala
maior do LabSim, do 6º andar, então parte do equipamento da fonoaudiologia que está no hall vai para as salas. Então, a fonoaudiologia vai ocupar 3 salas no LabSim, e nós temos 2 salas de habilidade de comunicação, que elas estão equipadas, o som não é tão bom, mas dá para funcionar, e aqui, essa ala, eu pretendo deixar mais para a semiologia, mas lembrar que a área física, ela é ampla, e qualquer um pode utilizar, não é da fono, não é da tecnologia, a área física é de todos nós. E a ala 3, que é a ala nova, fisicamente ela está pronta, mas não tem ainda o equipamento de comunicação de som e imagem, que é o ideal para uma simulação avançada, porque é caro, 1.200.000, e nós ainda não tivemos verba para comprar. Eneida fez uma projeção, dá para ver que algumas cadeirinhas do auditório, né, à direita, estão cinza, então é onde pode sentar pessoas. Nós temos um camarim para ator, que a gente pode ter paciente padronizado como ator, pode ser um monitor, várias salas do OSCE, que são muito pequenas, são ventiladas, poderia, por exemplo, um professor reunir com um aluno, e aqui nós temos a sala do Harvey, que é um manequim de cardiologia avançada, a ideia era transmitir os sons dele para o auditório, mas a gente pode fazer com que o professor da semiologia utilize esse manequim e mande pelo Zoom, pelo Meet, por videoconferência, qualquer um deles, as imagens. Aqui nós temos uma sala a minha seta está demonstrando, eu acho que vocês estão vendo, uma sala de procedimento, aqui que teria manequim, então tem pessoas desenhadas, então nessa sala aqui cabem 4 pessoas só. Aqui outra sala que seria de controle, mas que a gente vai utilizar para simulação, manequim, essa sala grande que cabem 12 pessoas só, mantendo esse distanciamento de 2 metros, manequim, sala de debriefing, que vão caber 4 pessoas, aqui também outra sala de simulação, então nós temos várias salas de simulação, a própria coordenação, ela está cedida para a atividade. Nessa ala mais à esquerda, né, que nós estamos vendo à esquerda, é uma enfermaria e que vão caber poucas pessoas. Temos um banheiro simulado, a gestante foi ao banheiro e o neném nasceu, vamos lá acolher esse neném, pediatra, obstetra. Nós temos uma sala de cirurgia, que ainda nós não temos todos os equipamentos e que podem ser usados amplamente. Já me perguntaram, e se eu quiser fazer uma simulação com mais alunos, porque o máximo que eu vou comportar aqui são 12 alunos. Se não estiver tendo aulas e tiver salas maiores na faculdade, é possível, então, disponibilizar o manequim para que ele se desloque até uma sala maior. O ar-condicionado está desligado por questão de segurança, ele liga quando as pessoas vão embora, porque senão o manequim derrete, literalmente, mas durante as atividades manter janelas e portas abertas. Aqui foi o formulário enviado para os departamentos, a Juliana já demonstrou, é importante falar os horários, os dias, para que a gente consiga conciliar os contatos, é liberado um aluno de pós-graduação ou residente para cada 5 alunos, e condições que queiram que residentes participam, tem que ser negociado comigo, né, e com a diretoria, e existe também esse grupo de trabalho, que pode ajudar. A necessidade de monitor, precisará de medida material audiovisual, manequim, então todas as informações. A Juliana também já mostrou esse exemplo de cenário, que é super importante para que o técnico saiba, e é importante que o professor deixe fisicamente no laboratório. Ele pode até avisar, o cenário da Carla Mendes, a gente dá um nome ao cenário, né? Ou do Fábio Vitor, a gente sempre consegue, por exemplo, Fábio Vitor, FV, fibrilação ventricular. Então, é fácil de encontrar, né? Então, são ideias. Então, é interessante que já deixe, porque o manequim, ele já vai ficar pronto para aquele caso. E aqui nós temos a lista de material e equipamentos que tem que ser enviados previamente. É muito comum o professor chegar na última hora e querer que o manequim esteja livre, sendo que ele não reservou a sala, pode acontecer.
E é importante que a gente prepare para o debriefing. O debriefing é um feedback mais elaborado. E os estudiosos de simulação dizem que não existe simulação sem debriefing. Então, é importante a gente ter os objetivos do cenário, saber o que nós queremos ensinar. É um objetivo técnico ou não técnico? Técnico, expertise clínico, performance instrumental. Não técnicos, liderança, profissionalismo, comunicação. Importante que a gente pense na segurança do paciente, é muito importante. Existe um roteiro que a gente segue, que é importante a gente preparar a cena de acordo com o objetivo, observar bem as reações de todos os alunos presentes. Quando a gente começa o debriefing, a gente pede uma descrição do que foi feito sem juízo de valores, e a partir daí você passa para análise, o que você poderia fazer melhor. É o que você fez, o que você poderia fazer melhor, e aplicação diante de tudo isso que a gente viu, qual é a mensagem-chave desse objetivo de aprendizagem. E é importante que o professor saiba qual é o domínio de desempenho que ele quer atuar. É tomada de decisão, é habilidade técnica, é comunicação, é utilização de recursos, é liderança, consciência situacional ou trabalho em equipe. Às vezes é mais de uma, né? Os protocolos, eu vou falar rapidamente do que é mais importante. Nós tentamos, por enquanto, a gente não sabe como vai ser o retorno, mas manter um distanciamento físico de 2 metros, o horário pode ser flexível, mas eu tenho atualmente uma funcionária administrativa e 2 técnicos de enfermagem para essas 3 alas. E, então, o combinado é que se o professor quiser ir à noite, fim de semana, que ele teria que saber lidar com o manequim, ter um monitor que disponibilize ir junto, e ele poderia pegar essa chave, por exemplo, na portaria, né, e depois devolver. Se tiver coincidência de horários, esse agendamento vai ser avaliado pelo grupo de trabalho que foi criado para essa comissão. O preenchimento de formulários e envio antecipadamente para o laboratório é obrigatório. Evitar a aglomeração, lembrando que é um funil para entrar e para sair do laboratório. Então, evitar, às vezes, marcar atividade com 10 minutos de intervalo para não chegar aquela grande quantidade de alunos. Os escaninhos estão disponíveis para guardar bolsas e materiais. Então, na hora de devolver a chave, tem que passar álcool gel, senão vai infectar meu funcionário. Bebedouros não foram instalados, então cada um tem que levar o seu copinho de água, e a ideia é que se use o termômetro, conforme recomendação de biossegurança, máscara e face shields. E a orientação que eu estou dando para os funcionários é usar um jaleco de manga comprida, que o aluno vai tirar de dentro de um saco plástico, ele vai chegar lavado, depois ele volta para dentro do saco plástico para chegar em casa e lavar. Orientação de lavar as mãos frequentes, usar álcool gel, uso de áreas comuns restritas, cuidado com banheiro, copo, corredores, sofás em áreas comuns, e manter sempre a limpeza de materiais e manequins. Lembrando que existem alguns materiais que até mesmo como processo de aprendizagem, o aluno pode limpar. Por exemplo, na pediatria a gente utiliza muito otoscópio. O próprio aluno pode limpar o seu otoscópio. Então, é interessante que o professor identifique qual equipamento, qual material que o próprio aluno pode fazer limpeza, visto que nós temos um déficit grande de funcionários. A diretoria sabe que se houver uma demanda muito grande, e de qualquer forma já existe previsão de mais funcionários, então a gente vai ter que remodular isso de uma forma emergencial, mas é importante, será que alguma atividade de limpeza de otoscópio o aluno pode fazer? Né? E como a professora Juliana falou, as atividades simuladas, elas podem ser gravadas por smartphone, nós não precisamos chamar um profissional de cinema para fazer isso. Então, vocês viram o filme da professora Juliana, que ficou ótimo, né? Alguém foi andando com o celular. Se você quiser manter menos pessoas, existe esse suporte flexível. Então, aqui ele está em pé, mas ele custa cerca de R$30 na internet, parece que em banca, me falaram que em banca de revista perto da faculdade tem. Você pode enroscar num suporte de soro, pode fazer mais filmagens, e depois nosso monitor,
ele editar essa imagem. Por quê? Porque as atividades, o ideal é que sejam mais breves. O professor pode fazer um debriefing mais curto naquela atividade simulada, se tiver grupos de alunos presentes, pode ficar um grupo de alunos ali, um grupo à distância assistindo, e depois o professor discute numa web reunião. Então, é necessário, pode gravar a atividade só com o professor, monitor que quiser ir, atualmente, antes do retorno presencial, e observando as normas de biossegurança, tá? E pode ser gravado em mais de um celular em diferentes posições. Então, o ideal é que cada um faça a sua filmagem. E isso tudo tem que ser muito bem planejado com o funcionário, é só mandar um e-mail previamente. Gostaria de agradecer, existem aqui algumas referências, eu vi muita coisa também sobre OSCE à distância, mas utilizando plataformas simuladas, e que a gente, nesse momento, a gente não tem como fazer, mas que a gente pode pensar. Gostaria de agradecer e retorno a palavra novamente para a professora Mariana e Juliana. Obrigada, Cacau, excelente. Foi excelente mesmo, viu, professora Maria do Carmo? Muito obrigada por estar aqui com a gente. É interessante, né, como já vinha sendo uma questão discutida, né, mas mais incipiente nos últimos anos, e como é que agora a simulação realmente ela chegou para ficar mesmo, né, assim, já tinha investimento de várias universidades em centros, né, de simulação, e como é que esse momento da pandemia vai fazer com que a gente realmente vista a camisa e né, assim, assuma logo a simulação de uma forma que talvez a gente não tivesse assumido nesses últimos anos, né? Eu participei de uns treinamentos de simulação, e eu posso estar errado, você me corrige, mas como é que é interessante que depois de 3 minutos, né, você está numa atividade simulada, você já acha que ela é real, né? E como é que parece mesmo, assim, até um sentimento, né, assim, de estar presente, né? Muito obrigada mesmo, excelente. Podia abrir para perguntas. A professora Zilma parece que quer fazer alguma pergunta. Olá, pessoal. Um agradecimento especial à Cacau, né, e à Juliana também. Parabéns pela apresentação, né? São elementos extremamente importantes para esse momento, para a nossa retomada aí para o novo normal. E eu gostaria de elogiar mais uma vez a minha amiga Juliana, não é porque só ela é minha amiga, não, né? Amiga na tecnologia também, mas por ela encarar esse desafio, né? Ela é uma médica, né? Assim como a Cacau, e encarar esse desafio da tecnologia. Isso é muito interessante, é muito importante, e, sinceramente, eu vejo isso como o fator assim, mais limitante para que a gente use essas tecnologias. A maioria dos professores não aprendeu com o simulador, então, assim como a gente, nesse momento agora, vai ter que aprender a programar o Moodle, a entrar no ambiente virtual, a fazer uma aula no Meet, ou no Microsoft Teams, a gente vai ter, né, quem não tem essa afinidade, não, aquilo ali, eu prefiro a clínica, eu prefiro o paciente lá do lado e tal, vai ter que entrar nesse universo, né, vai ter que aprender sobre os simuladores. Então, assim, a minha pergunta é essa, eu me preocupo um pouco com a formação dos nossos docentes. Será que os nossos docentes estão preparados para usar esse ambiente sensacional, né, que bom que ficou pronto e tal, mas é isso, Juliana e Cacau, assim, vocês dominam isso muito bem, né, mas eu acredito que a maioria dos professores, não vou dizer a maioria, mas muitos não dominam, porque não aprenderam assim, porque não tiveram oportunidade de serem treinados, né, pelos pares, a gente fazer um treinamento entre nós, e a pergunta é essa. Eu acho, Zilma, que o treinamento, assim, com pares, com alguém que já está fazendo, é essencial, né? Facilita, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É isso que, quando a Rayana e o Hugo, e aí eu propus eles participarem, porque, na verdade, não adianta, simulação, não sei se a Cacau concorda comigo, não adianta você ficar assistindo. Você tem que ir lá simular.
Quando você simula, é isso que a Mariana falou, e quando você entende, você já está dentro do cenário. E foi isso que eu quis mostrar naquele filme, porque quando o Hugo e a Rayana me procuraram, me explica simulação. Eu falei, simulação nem sempre a gente explica algumas coisas, simulação a gente simula. Então, vamos combinar um título, escolhe um título. Ele que escolheu, o Hugo que escolheu. Eu quero hemorragia. Então, tá bom. Então, entra aí e vamos fazer. E aí, a única coisa que você tem que fazer e imaginar é o que você já vivenciou até hoje. Simulação é isso. Ela traz as suas vivências, né? E, às vezes, permite corrigir erros, às vezes, que ficaram há muitos anos, para todo mundo aprende na simulação. E o facilitador, né, que é no caso o professor, ele precisa só de uma expertise para conseguir corrigir no momento certo, não interromper, porque às vezes o próprio aluno ele já tem alguma vivência, ele mesmo consegue se corrigir. Né? Mas eu acredito mais nisso, que simulação se aprende fazendo. Infelizmente, não tem uma teoria, não tem onde você pode ler várias coisas, mas você tem que ir lá fazer, e o mais importante que o Cacau falou, é analisar depois, né? Cacau. Eu gostaria só de complementar o seguinte: toda vez que chega um manequim novo, a gente faz capacitação, tem até cursos registrados no Senex. A última capacitação, se não me engano, foi em maio do ano passado, quando chegaram aquelas Simons. Então, os professores, eles são convidados. Mas não adianta ir lá e fazer o curso, porque se você não atua, não pratica, você esquece. Então, nesse momento, acho que a gente poderia tentar fazer alguns vídeos tutoriais sobre simulação, mas existe um dificultador aí, porque os monitores a gente não pode pedir para ir presencialmente, né? Mas a gente pode fazer isso. E uma outra questão importante, que eu até sugeri para a Juliana, é que da gente tentar fazer um curso de capacitação à distância. Por exemplo, ontem, na minha aula de telesaúde, eu fiz um vídeo debriefing sobre comunicação de notícias difíceis. Eu já tenho um vídeo gravado, eu fazia isso presencialmente, né? E eu passei a fazer, eu fiz à distância e deu muito certo, os meus alunos amaram. Então, a gente pode dar alguns exemplos, porque com isso a gente estimula os professores. E a professora Mariana comentou que quando ela está no ambiente de simulação, daí 3 minutos ela sente que é real, né? E a gente sente que os nossos hormônios até modificam, e com isso existem estudos fazendo dosagens de hormônios que aumentam durante o estresse, demonstrando que simula como uma situação real. E um cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, na Universidade da Califórnia, onde eu fiz o meu pós-doc, existiam salas de vídeo debriefing, que as poltronas eram super confortáveis, né? Quem dera que a gente tivesse isso aqui, nossa realidade é diferente. Então, você tem que ter um conforto, porque se você estressar muito o aluno, ele vai ficar mais estressado até do que a vida real, porque a gente vê que alguns cursos, o instrutor, ele estressa tanto o aluno, que o aluno perde a noção do que ele está fazendo. Então, tem que ser um estresse normal. A Priscila mandou uma pergunta aqui, porque a professora Priscila, ela desenvolveu uns manequins aí caseiros, então a gente pode desenvolver. Então, antes, há muitos anos atrás, eu era médica de centro de saúde, teve uma criança que engasgou com chup-chup e morreu com obstrução. Então, eu pedi aos funcionários, traz uma boneca aí, quem tem filho? Ensinei para eles a fazer desobstrução de via aérea. Então, a gente tem que pensar em manequins caseiros, de mais baixo custo. A simulação avançada, ela é ótima, mas ela é onerosa, a gente pode fazer muita simulação boa de baixo custo. E uma questão também importante é a gente focar mais no debriefing, tá? Eu acho que tem mais pessoas querendo fazer perguntas. Uma coisa importante, Zilma, nós fizemos um vídeo de capacitação para coleta você participou junto comigo, de coleta para diagnóstico de câncer de colo. Consultoria e exame de mama.
e que ficou muito bom, eu acho que recomendo vocês a utilizarem. O que a gente fez? A gente fazia algumas tomadas com o paciente autorizou, e na hora de fazer o exame, introduzir o espéculo, a gente usava o manequim. E, a partir daí, usava alguns vídeos, né? Então, é importante lembrar que no laboratório nós temos simulador de broncoscopia, endoscopia digestiva alta e baixa, e temos também de videolaparoscopia cirúrgica e ginecologia obstetrícia, que estão disponíveis para vocês. Acho que a Lamanda quer fazer uma pergunta, Cacau. A Lamanda e a professora Marilene e a professora Lamanda, as duas. Isso. Ei, gente, bom dia para todo mundo. Desejo saúde, paciência, resiliência para todos. Queria parabenizar e agradecer muito a presença da Ju e da Cacau. São grandes parceiros aí nesse processo tão desafiador de pensar numa possibilidade de um retorno semipresencial, utilizando já essas comissões que foram criadas, então, pela diretoria, para já pensar na adaptação da área física. Então, esse grupo de trabalho, que essa comissão da qual a Cacau está coordenando, né, é um dos braços da Comissão de Biossegurança, que está se baseando nesse protocolo que a Cacau demonstrou para vocês, e recentemente esse protocolo já foi adaptado para o FMG, vai ser apresentado numa reunião na segunda-feira, qual o Cacau já falou que estará presente. O que eu gostaria de dizer são, assim, lógico, como vários de vocês, quando a Zilminha fala e a própria Ju fala que a gente não foi formado na simulação, até que nós fomos, sim. Vocês lembram da Xuxa, não? A simulação Essa não vale, não, Laura. A simulação na nossa faculdade ela é histórica. O meu primeiro trabalho no GOB, quando eu entrei como professora substituta, foi na simulação. Foi dando aula naquele manequim antigo, de mecanismo de parto, de fórceps. Vocês lembram? Então, na verdade, gente, são oportunidades que a vida nos oferece. Seja esses desafios tão impactantes, né, como a pandemia, são desafios. A necessidade faz o sapo pular. Então, nós vamos usar das armas que nós temos para poder manter, para poder dar um bom ensino, para dar um bom processo de ensino-aprendizagem para os alunos, lembrando que são eles que aprendem, eles que são, assim, os atores principais. Nós somos, de fato, como diz as meninas, facilitadores. O que eu penso com relação a essa questão, então, agora dessa desafio aí? Nós temos esse desafio da questão do uso de simuladores, de filmar, né, as habilidades, né, a aquisição de habilidades por via remota. Então, eu penso que nós temos que agora agir como grupo mesmo. O grupo agora... que vamos pensar que vai ser o internato, né? Nós temos que reunir, ver quais são os nossos objetivos, quais as competências que nós temos que colocar para ser aprendida no meio de simulação, ver como que nós vamos fazer, claramente, e aí, enquanto grupo, agendar, pensar numa forma de filmar, capacitar os colegas que não têm muita familiaridade, e usar muito a criatividade, gente. Eu acho que nesse momento é um momento oportuno para permitir que o próprio professor use a criatividade dele. Quando a gente eu dei aula de casos clínicos, né? Na aula de caso clínico, a gente fingia fazer um teatro, que os alunos, um era preceptor, o outro era o paciente, o outro era o residente. Aí o residente apresentava um caso, o preceptor ia corrigir o residente e o outro ia corrigir o preceptor. Então, enfim, a gente tem que imaginar cenários em que a gente possa, no final das contas, garantir um ensino. Então, eu acho que talvez a gente possa definir bem quais são os objetivos, quais são os temas que devem ser
desenvolvidos através da simulação, fazer pequenos tutoriais, talvez, para poder o professor aprender, e cada o grupo fazer e disponibilizar para todos. E, no mais, é agradecer vocês e dizer que é momento da gente, de fato, criar coragem e usar todos os nossos recursos e criatividade. Muito obrigada. Olá, é exatamente isso que eu falei uma vez quando uma pessoa me perguntou, é sair da zona de conforto. Não é achar que a gente só consegue ensinar na frente da paciente, porque isso não é a verdade em lugar nenhum do mundo. Exato. A gente tem que imaginar que países como Portugal, Inglaterra e o mesmo Estados Unidos, eles vão colocar a mão no paciente no primeiro ano de residência. O resto tudo é simulado, né? Então, às vezes, essas mudanças já chegaram para a gente. Né? Às vezes pode ser até oportuno, né? Sim, em face dessa biossegurança, segurança do paciente, né? Então, é hora de... A necessidade faz o sapo pular, então vamos todo mundo pular. Isso. Obrigada, gente. De nada. Eu gostaria só de complementar o seguinte, que a Priscila chegou a perguntar sobre habilidades psicomotoras, né? Então, por exemplo, já existem até publicações, eu conheço um professor da USP, que ele é ligado ao curso ATLS, que é o Avançado de Trauma, da American Heart, e que eles fizeram um estudo com o professor em São Paulo, e eles enviavam a cabeça de intubação, fizeram o ATLS toda a distância, e aquele por avião, né, por transportadora, e um aluno lá no norte, ele recebia a cabeça de intubação, o material, e ele fez a prova demonstrando, filmando como que ele estava intubando. Então, isso é possível fazer à distância? Sim. E nós podemos até pensar que nós sabemos que tem professores que são de grupo de riscos, que os alunos podem ir para o laboratório quando voltar a aula presencial, o professor pede todo para montar a sala e o professor fica de longe ensinando. Então, são saídas que a gente tem que pensar, né? E que são várias possibilidades que podem ser utilizadas aí na simulação. Inclusive, né, desculpa a interrupção, Cacau, para colocar, não pensar, quando a gente planeja uma possibilidade das aulas retornarem no semipresencial, os alunos estarão nos ambulatórios em forma de rodízio. Então, aquele que não vai estar lá no ambulatório, vai estar fazendo o quê? Ele pode estar assistindo esse vídeo, por exemplo, da Zilma, da coleta de colo do útero, ele pode estar vendo esse vídeo, ele pode... depois a gente pode pensar numa atividade prática, enfim, vamos pensar junto. Acho que a Marilene tem uma pergunta. Sim. Bom dia, queria parabenizar a professora Cacau, a professora Juliana, foi ótimo. Eu acho que, Juliana, é isso mesmo, a gente já está saindo da zona de conforto, né? Todo mundo se modificando nesse momento. A professora Cacau nos ajudou quando nós inauguramos o CETEC, né, que é o Centro de Simulação Cirúrgica lá do Hospital das Clínicas, voltado para os residentes cirúrgicos, e a gente está procurando alternativas em todos esses setores. O CETEC, ele continua tendo atividades remotas, professora Priscila, a gente está ensinando os residentes a montar uma caixa preta de simulação em laparoscopia com caixa de papelão, que o custo ficou em R$ 27,00, então nós todos estamos procurando essas alternativas, né? Eu sei que nesse momento de pandemia a gente está trabalhando com atividades remotas, mas eu queria saber da professora Cacau se tem realmente a perspectiva de, dentro do laboratório de simulação da faculdade, a gente poder trabalhar com cadáver fresco. Isso vai ser uma possibilidade real no futuro? Olha, eu tive a oportunidade de ver experiência fantástica numa universidade, num centro de treinamento da Universidade de Tampa, tá? Lá era muito fácil, eu vi, por exemplo, uma atividade de treinamento de artroscopia. Então, lá é possível você usar o corpo inteiro, e eles fazem muito o que a gente chama... eu esqueci o nome quando você usa mais de um tipo de simulador, né? Você usa o manequim e usa, por exemplo, o cadáver fresco, né?
tem um nome específico para isso. Então, lá era muito importante. Eu andei conversando muito com o professor Humberto, e, inclusive, Humberto, dessa vez ele foi comigo? Eu acho que não. Mas, assim, ele foi. Então, eu andei conversando muito. Eu acho que é uma coisa a se pensar. E é muito interessante porque a anatomia é verdadeira, né? E nós temos que lembrar que o Magaldi tem uma experiência muito interessante. Não sei quem não conhece, é interessante conhecer, e porque ele, com placenta, ele faz algumas simulações, por exemplo, de cirurgia arterial, ele faz uma simulação de renal, é uma pessoa interessante para a gente conversar também nesse momento. E a sensação é que você está operando mesmo. A sensação do tecido do Magaldi, né, da placenta, é como se você estivesse fazendo cirurgia mesmo. Mas, Juliana, nós fizemos, só interromper lá um pouquinho, nós fizemos isso com os residentes da ginecologia do primeiro ano. Nós pegamos as placentas, ensinamos eles a darem pontos primários, né, a como ligar uma uterina. Nós ligamos soro com azul de metileno, né, nas artérias, né, nos vasos da placenta, simulando a artéria uterina. Quer dizer, são várias possibilidades, né, de secção como se fosse um tumor. O que nós fazemos com a placenta lá e tivemos que interromper por causa da pandemia, dentro do Hospital das Clínicas, no nosso CETEC, assim, é muito promissor o que a gente vai poder fazer. Marilene, nesse ponto, e Cacau também sabe, é muito importante, talvez, aí a gente já fazer uma interlocução com a diretoria da faculdade, especialmente com o professor Humberto. Por quê? Vocês sabem que o Humberto, ele coordena um projeto muito importante de extensão, aquele Vida Após a Vida, não sei se vocês conhecem, e o fato é que a Faculdade de Medicina, atualmente, nós estamos, inclusive, doando, disponibilizando para outras universidades cadáveres frescos, porque a gente tem recebido muito. Eu não sei te dizer um quantitativo, mas esse é um projeto muito promissor para a nossa área, para o treinamento de residente também, que a gente pode fazer uma integração e fornecer esses cadáveres. Eu acho que é uma conversa que talvez seja bom você fazer com o professor Humberto, viu? E gostaria só de enfatizar que nesse período aí de pandemia, algumas solicitações eu andei atendendo. O professor Marcos Vinícius tem levado os residentes, foram poucas vezes, mas levaram algumas vezes, os residentes da urgência e emergência, para capacitar em intubação, porque a gente sabe que o processo de intubação, né, no paciente com Covid é complicado, existe a chance de contaminar o profissional de saúde, então ele levou o residente. Então, que nós estamos disponíveis, fazendo uma conversa aí entre diretorias, na medida do possível, porque quando retornarem às aulas, a gente sabe que o movimento no laboratório será grande, mas é possível colaborar ainda mais nesse período de pandemia. Excelente, muito bom, gente. Muito obrigada mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Quanta coisa, né, para a gente poder fazer mesmo agora. Muita coisa. Outro professor? Ninguém mais? Agradecer a Cacau, né, Mariana? A presença e a oportunidade. Você e ela, né, as duas. Muito obrigada, foi ótima discussão mesmo. Acho que a Marcinha quer falar alguma coisa. Marcinha? Ju, eu quero te pegar de gancho aí já de uma vez, para te contar com você aí, porque não vou precisar de mais, você sabe que eu vou agarrar no seu pé, né? Com certeza, não tem problema não. Para a gente poder reestruturar a prática do internato, justamente por essa questão aí que a Amanda colocou, nós vamos ter que ter rodízio, o distanciamento no nosso ambulatório vai exigir que a gente trabalhe com menos alunos na sala. Então, a gente tem que pensar em uma forma de capacitar os professores e fazer alguma simulação à distância ou lá, o que for possível, com o pessoal estando minimamente preparado para aplicar essa simulação para os alunos. Não, com certeza. A gente vai sempre estar presente, o
que precisar, né? E o professor vai lá para simular. Beleza. Então, tá bom, tamo junto. Vamos sentar aí e dar uma aula. Com certeza. Muito bom. Gente, muito obrigada, viu? A discussão. Obrigada por me educar. Professora Juliana, excelente mesmo. Achei que foi ótimo. Muito obrigada a todos presentes também, tá? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, caso não também mais queira perguntar. Bom final de semana. Beijo. Para nós todos. Um abraço. Tchau. Tchau.